Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um dos capítulos mais fascinantes e, para ser bem sincera, um pouco intimidantes da Bíblia. Êxodo 25. E muito denso também, né? Cheio de detalhes. Sim. Por isso a gente está com duas Bíblias de estudo aqui, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, para ajudar a gente a não se perder. Certo. E a nossa missão hoje é tentar entender esse manual de instruções para a construção do tabernáculo. Que não é só um manual, né? Não é só uma lista de compras divina. É quase um código que revela o que Deus queria mostrar sobre si mesmo para o povo de Israel. Basicamente, como é que se constrói um lugar para o infinito morar no meio do finito. E esse é o ponto-chave. Porque não estamos falando de um manual de marcenaria. Este capítulo é uma virada fundamental na história. Uma virada? Como assim? Depois de toda aquela pirotecnia no Monte Sinai, com trovões, fumaça, a pergunta que ficava era: e agora? Certo. Como Deus vai conviver com a gente no dia a dia, na poeira do deserto? O tabernáculo é a resposta. É a transição do espetacular para o relacional, sabe? Entendi. Ok, então vamos começar a desvendar esse projeto. O capítulo abre com Deus falando para Moisés pedir ofertas ao povo. E logo de cara, uma frase me chamou a atenção, que uma das nossas fontes destaca: de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Isso é fundamental. Peraí, então a primeira pedra, a fundação de tudo, não foi um comando do tipo me deem seu ouro, mas um convite. Um convite à generosidade. Exatamente. E isso muda tudo. Não é um imposto do templo, não é uma taxa obrigatória. É um ato de adoração que começa no coração. Isso. O texto faz questão de frisar a voluntariedade. E se a gente pensa no que eles estão doando, a lista é impressionante. A lista é de cair o queixo. Ouro, prata, bronze, tecidos caríssimos, tingidos de azul, púrpura, carmesim. Madeira de acácia, azeite, especiarias. A minha primeira pergunta foi onde essa galera, que acabou de sair da escravidão e tá no meio do nada, arrumou tudo isso? Então as nossas fontes nos lembram de um detalhe crucial da história da saída do Egito. Qual? Eles não saíram de mãos abanando. O próprio texto do Êxodo diz que os egípcios deram a eles muitos desses tesouros. Ah, é verdade. Então, o que é fascinante aqui é o ciclo que se completa. Os bens que vieram como compensação pela escravidão agora são oferecidos de volta, voluntariamente, para construir um lugar para a presença daquele que os libertou. Uau, isso é poderoso. Então, o santuário já nasce de um ato de gratidão e liberdade. Exato. Ele não é só de Deus para o povo, mas é um projeto comunitário, construído pelo povo para Deus. A participação deles era o primeiro passo. E isso estabelece o propósito de tudo, que vem logo em seguida no versículo 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa frase é um terremoto teológico. Totalmente. A ideia de um Deus transcendente, todo-poderoso, dizendo, eu quero uma casa para morar no meio de vocês, era completamente revolucionária. Com certeza. Porque até então, a experiência deles com Deus tinha sido no topo de uma montanha assustadora, que ninguém podia tocar sob pena de morte. Isso. Agora, Deus está dizendo, eu vou descer da montanha e montar minha tenda no centro do acampamento de vocês. Exatamente. E a Bíblia Holman faz uma conexão linguística muito boa aqui. A palavra hebraica para habitar, shakan, é a raiz da palavra Shekinah. Shekinah, a presença visível de Deus, certo? Isso, que mais tarde veio a significar a glória visível, a presença manifesta de Deus. Então, o tabernáculo era literalmente o lugar da Shekinah, o lugar onde a glória de Deus residiria de forma palpável. E o mais incrível que as fontes ressaltam é que ele foi projetado para ser portátil. Portátil, exatamente. Tudo tinha argolas e varas para ser carregado, não era um templo de pedra fixo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vimos que essa mobilidade é a chave de tudo. Como assim? A presença de Deus não estava amarrada a um lugar geográfico, mas viajava com eles. É uma teologia da presença em movimento, perfeitamente adequada para um povo peregrino, um povo a caminho. Nossa, faz todo sentido. Deus não estava esperando por eles em algum lugar. Ele estava fazendo a jornada com eles. Ok, é aqui que fica realmente interessante. Vamos entrar na planta baixa desse santuário. Vamos lá.
A primeira peça de mobília descrita, e a mais importante de todas, é a Arca da Aliança. E as instruções são super específicas. Incrivelmente específicas. O material é madeira de acácia, que as notas explicam ser uma madeira muito densa, resistente. Ideal para o deserto, imagino. Ideal para o clima do deserto. E resistente a pragas. E ela era toda revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Uma caixa de madeira humilde. Mas coberta com a realeza do metal mais precioso. E o tamanho dela é curioso. As fontes dão as medidas, que dão mais ou menos 1,10 m de comprimento por uns 66 centímetros de largura e altura. Pois é. Não era um baú de tesouro gigante, como a gente imagina nos filmes. Era algo que 2 pessoas conseguiriam carregar, o que reforça essa ideia da mobilidade. Exatamente. O valor não estava no tamanho, mas no que ela representava. E, principalmente, no que guardava. No que guardava. O texto diz que dentro dela ficaria o testemunho. O testemunho, que são as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Isso. A cópia do contrato da aliança que eles fizeram com Deus no Sinai. Então a arca era literalmente o cofre que guardava o coração do relacionamento deles com Deus. Perfeito. Por isso ela era o símbolo central dessa aliança. Não era um ídolo de jeito nenhum. Certo. Era melhor descrita como o trono visível do Deus invisível na terra. O lugar onde o céu tocava a terra. Ok, então a arca guardava a aliança. E a tampa dela? Parece um detalhe, mas o texto dá um nome específico para ela: propiciatório. Sim. Isso só é muito mais importante que uma simples tampa. O que era essa peça? Era muito mais. O propiciatório, ou caporete em hebraico, era uma placa maciça de ouro puro. Maciça. Sim. E sobre essa placa, nas 2 pontas, ficavam 2 querubins, também de ouro, esculpidos na mesma peça. Entendi. Eles ficavam um de frente para o outro, com o rosto voltado para o propiciatório e as asas estendidas cobrindo a tampa. Querubins. A gente pensa naqueles anjinhos bebês, mas aqui a imagem deve ser bem diferente, né? Completamente diferente. As notas, com base na arqueologia do Antigo Oriente Próximo, explicam que querubins eram figuras majestosas. Como assim? Muitas vezes com corpos de leão ou touro, asas de águia e rosto humano. Eram vistos como guardiões de espaços sagrados e tronos reais. Ah, entendi. Então, ter 2 querubins ali era como ter a guarda de honra do Rei do Universo. As asas deles formavam simbolicamente o próprio trono de Deus. E aí vem o versículo 22, que é de arrepiar. É o clímax. Diz que era dali, do espaço entre os 2 querubins, de cima do propiciatório, que Deus falaria com Moisés. Era o ponto de acesso, o epicentro da comunicação divina. Exatamente. É o ponto de encontro definitivo. O lugar onde a expiação pelos pecados do povo aconteceria um dia e de onde a orientação divina fluiria. Por isso, era o objeto mais sagrado de todos. Certo. A arca é claramente o coração de tudo, a sala do trono. Mas um santuário não é só um trono, precisa de mais coisas, certo? Com certeza. O que mais tinha nesse espaço sagrado, no chamado Lugar Santo? No Lugar Santo, a sala que precedia o Santo dos Santos, onde ficava a arca, havia 2 outros móveis. Certo. O primeiro era a mesa dos pães da proposição. A construção era parecida. Madeira de acácia coberta de ouro, também com varas para transporte. E o que ficava nessa mesa? Sobre ela, deveriam ficar 12 pães, o tempo todo. 12 pães. Imagino que um para cada tribo de Israel. Exatamente esse o simbolismo. Os 12 pães, chamados de pães da presença, representavam as 12 tribos de Israel continuamente na presença de Deus. Que interessante! Era um lembrete visual constante de que o povo vivia diante de Deus. E também um símbolo da provisão contínua de Deus para eles, o pão de cada dia, literalmente, na mesa de Deus. Que legal isso! E o outro móvel era o candelabro, a famosa menorá. E aqui os detalhes que as fontes trazem são absurdos. São mesmo. Primeiro, o material. O texto fala em 1 talento de ouro puro. 1 talento. O que isso significa em quilos? As notas de estudo nos ajudam a traduzir isso. 1 talento equivalia a cerca de 34 quilos. Peraí,
34 quilos de ouro. Isso é mais ou menos o peso de uma criança de 10 anos. Em ouro maciço. O orçamento para esse projeto era infinito, aparentemente. E o mais incrível é como ele foi feito. O texto diz que foi uma obra batida. Obra batida? Pensa nisso. Não eram peças diferentes soldadas umas às outras. A instrução era pegar um bloco gigante de ouro maciço, de mais de 30 quilos, e um artesão ir esculpindo e martelando até dar forma a tudo. Nossa! O pé, a haste central, os 6 braços, as flores, os botões. Uma proeza de artesanato que é difícil até de imaginar. O artesão devia ter os braços mais fortes do deserto. E o design não era simples. Tinha essa haste central com 3 braços de cada lado e era todo decorado com motivos da natureza. Cálices em formato de flor de amendoeira, botões e flores. Por que essa obsessão com botânica no meio de um lugar tão sagrado? Isso levanta uma questão importante sobre o simbolismo mais profundo. A função óbvia do candelabro era iluminar o lugar santo, que não tinha janelas. Certo, a luz. Simbolismo da árvore da vida, representando a vida que emana de Deus. E a flor de amendoeira especificamente, tinha algum motivo para ser essa flor e não outra? Tinha sim, é um detalhe muito bonito. A amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na primavera no Oriente Médio, às vezes até quando ainda há neve no chão. Sério? Sim, por causa disso ela se tornou um símbolo de vigilância, de despertar, de vida nova, da promessa da primavera que está chegando. Colocá-la no candelabro reforça a ideia da presença de Deus como algo vivo, vigilante e que traz novos começos. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, é só um manual de montagem. De jeito nenhum. É uma declaração de intenções divina escrita em ouro, madeira e tecido. É uma teologia materializada. Cada detalhe, do metal escolhido à forma de uma flor, foi intencionalmente projetado para comunicar algo sobre quem Deus é e como ele desejava se relacionar com o seu povo. Santo e majestoso. Mas, ao mesmo tempo, incrivelmente próximo e presente na jornada. Isso nos deixa com uma última instrução, que talvez seja a mais enigmática de todas. No final do capítulo, Deus diz a Moisés: "Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte." E essa frase abre uma porta para uma reflexão final e provocativa. Qual? O tabernáculo terrestre, com todo o seu esplendor e detalhes minuciosos, era, na verdade, uma cópia. Uma cópia? Uma maquete de um modelo celestial, uma realidade original que Moisés viu no monte. Nossa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que significa para nós, seres humanos, recebermos a tarefa de construir aqui na Terra uma representação física de uma realidade divina? E como essa ideia de seguir um padrão sagrado, um modelo perfeito, pode ter influenciado não só a religião, mas nossos conceitos de arte, de arquitetura e a nossa busca incessante por criar beleza e ordem no caos do nosso mundo.